Relatum sabe, eu nunca fui do tipo que acredita em histórias de fantasmas e coisas sobrenaturais. Sempre achei que as pessoas exageravam ou que eram apenas fruto da imaginação. Mas depois do que aconteceu naquela casa que aluguei bem, tudo mudou para mim. Era uma casa charmosa, daquelas com arquitetura antiga e um jardim pitoresco. O preço estava bom demais para ser verdade, mas na época eu não dei muita importância para isso. Eu e meu parceiro, Alex, estávamos ansiosos para ter nosso próprio espaço e finalmente sair daquela vida de apartamento. Logo nas primeiras noites, no entanto, algo parecia fora do lugar. Passos sussurrantes à noite, móveis que se moviam sozinhos, sombras que dançavam nos cantos dos olhos. Claro, tentei racionalizar tudo. Velhas casas rangem, correntes de ar podem fazer coisas estranhas, e nossa imaginação, bem, ela adora pregar peças. Mas havia algo mais, algo que eu não conseguia ignorar. Alex, por exemplo, começou a ter sonhos recorrentes sobre uma mulher pálida, de vestido antigo, que parecia sussurrar algo ininteligível. Ele acordava suado e inquieto, a sensação daquela presença ainda o assombrando. Uma noite, enquanto estávamos assistindo TV, o controle remoto simplesmente levitou do sofá e caiu no chão. Eu fiquei sem palavras e Alex, que não estava olhando naquela direção, ficou tão pálido quanto a mulher dos sonhos dele. Tentamos rir disso, dizer que era só um truque de nossos cérebros cansados, mas a tensão estava lá. À medida que o tempo passava, as coisas começaram a ficar mais intensas. Portas que se fechavam e abriam sozinhas, risadas abafadas ecoando pelos corredores vazios, e aquele constante sentimento de estar sendo observada. Alex ficou obcecado com a ideia de que a mulher de seus sonhos estava nos rondando, tentando nos dizer alguma coisa. Eu não queria acreditar nisso. Tentei encontrar todas as explicações racionais possíveis. Cheguei até a contratar um eletricista para verificar as fiações, achando que talvez houvesse algum curto-circuito que estivesse causando as coisas estranhas. Mas é como se a casa soubesse que estávamos tentando descobrir seus segredos. Uma noite, enquanto eu estava sozinha em casa, senti um frio intenso e ouvi vozes sussurrando, como se estivessem dentro dos meus ouvidos. O medo me paralisou e foi quando vi. A mulher pálida estava lá, bem na minha frente, com olhos vazios que pareciam penetrar minha alma. Ela sussurrou algo, e eu não entendi as palavras, mas senti o peso da tristeza em sua voz. Eu sabia que não podia continuar ignorando o que estava acontecendo. Alex e eu decidimos procurar ajuda, um paranormalista que pudesse nos ajudar a entender o que estava acontecendo naquela casa. E foi então que descobrimos a verdade sombria. A casa, antes de ser alugada, havia sido o cenário de um trágico evento. Uma mulher, vítima de um relacionamento abusivo, havia perdido a vida ali. Sua presença, sua dor, ainda estavam impregnadas nas paredes daquela casa. E ela estava tentando nos contar sua história, buscando paz após todos esses anos. Aos poucos, com a ajuda do paranormalista, conseguimos fazer um ritual de liberação para permitir que a mulher encontrasse seu descanso. A sensação de tristeza e opressão finalmente começou a diminuir. A casa parecia mais calma, e os eventos estranhos pararam. Hoje, quando olho para trás, ainda sinto arrepios. A experiência me mostrou que há mais entre o céu e a terra do que podemos compreender. Eu aprendi a respeitar o desconhecido, a entender que as almas perdidas podem buscar ajuda da maneira que conseguem. Aquela casa alugada assombrada nos mostrou que às vezes, os segredos do passado podem nos envolver de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Relato 2. Deixe-me contar sobre a vez em que aluguei uma casa que, em retrospectiva, deveria ter ficado vazia. Era uma daquelas casas antigas e imponentes, com um jardim exuberante e uma aura de mistério que parecia sussurrar segredos aos ventos noturnos. Desde o momento em que pus os pés lá dentro, algo pareceu errado. Uma sensação de opressão pairava no ar, e os corredores pareciam mais escuros do que o normal, como se absorvessem a luz ao invés de refleti-la. No entanto, eu estava determinado a ignorar meu instinto e acreditar que minha imaginação estava brincando comigo. As primeiras noites foram tranquilas, mas à medida que o tempo passava, as coisas começaram a mudar. Passos abafados ecoavam durante a noite, e eu acordava com a sensação de que alguém estava me observando. As portas rangiam sozinhas, e costumava sempre ver vultos, sempre fugindo de meu olhar direto. Minha filha pequena, Amy, começou a falar sobre seu amigo imaginário.
Ela dizia que o nome dele era Samuel e que ele gostava de brincar com ela. No início, eu pensei que era apenas parte da criatividade infantil, mas o jeito como ela descrevia Samuel me deixava arrepiado. Um menino de cabelos escuros e olhos tristes. Uma noite, acordei com um choro agudo vindo do quarto de Amy. Entrei correndo e a encontrei pálida e trêmula. Ela disse que Samuel estava zangado, que ele havia mostrado seu verdadeiro rosto para ela e que ela tinha medo. Eu tentei acalmá-la, atribuindo tudo a sonhos assustadores, mas a semente da inquietação já estava plantada em mim. Eventos estranhos continuaram a se acumular. Objetos desapareciam e reapareciam em lugares improváveis. Ruídos indistintos ecoavam pela casa durante a noite, como sussurros abafados que nunca conseguia compreender. Eu sabia que algo estava acontecendo, algo que eu não podia ignorar. Decidi fazer algumas pesquisas sobre a história da casa. Descobri que um garoto chamado Samuel havia morado ali há muitos anos, e que ele havia falecido de uma doença desconhecida. A tristeza da história e a semelhança com o amigo imaginário de Amy me deixaram arrepiado. Era como se a casa guardasse a memória desse menino, uma memória que estava viva e inquieta. Uma noite, enquanto estava sozinho em casa, as coisas chegaram a um ápice. Ruídos estranhos se transformaram em batidas altas nas paredes, e as sombras dançaram ao meu redor, formando imagens distorcidas. A energia na casa era pesada, quase palpável, e eu me senti cercado por uma presença opressora. E então eu o vi. Samuel, um menino de cabelos escuros e olhos tristes, estava parado diante de mim. Seus olhos me fixavam, carregando uma tristeza profunda. Ele estendeu a mão em minha direção, como se quisesse me mostrar algo. Eu estava aterrorizado, mas minha curiosidade foi maior. A imagem que ele mostrou era de um grupo de crianças brincando no jardim. Entre elas, estava Amy, sorrindo e feliz. Samuel apontou para ela e depois para si mesmo, como se quisesse dizer que ele também havia sido uma criança uma vez. E então, com um último olhar triste, ele desapareceu. Na manhã seguinte, eu encontrei Amy pálida e sem vida em seu quarto. Os médicos não conseguiram explicar o que havia acontecido. A dor da perda era avassaladora, e eu não pude deixar de pensar que Samuel, de alguma forma, estava tentando me contar sobre seu próprio destino trágico. Abandonei a casa, incapaz de suportar a sensação de tristeza e opressão que a preenchia. Samuel, um menino com olhos tristes, tinha um lamento silencioso, uma história que nunca poderia ser completamente compreendida. A casa alugada, que antes parecia cheia de mistérios, agora era apenas um testemunho sombrio de uma tragédia do passado. Relato 3. A vida nos prega peças terríveis quando menos esperamos. Deixe-me contar sobre o tempo em que minha família alugou uma casa que escondia um segredo sombrio, um segredo que nos assombrou e nos deixou questionando a realidade. A casa parecia perfeita, espaçosa e com um aluguel acessível. Estávamos animados por finalmente termos encontrado um lar onde pudéssemos começar uma nova vida. Meu marido, eu e nossos 2 filhos nos mudamos com entusiasmo para aquele lugar, sem ter a menor ideia do que nos aguardava. Nos primeiros dias tudo estava normal. A casa era silenciosa e acolhedora, e parecia que finalmente havíamos encontrado o nosso refúgio. Mas então, à medida que nos instalávamos, pequenas coisas começaram a parecer estranhas. Portas que rangiam mesmo quando não havia vento, objetos que desapareciam e reapareciam, como se tivessem vida própria. Meus filhos, curiosos como sempre, exploraram cada canto da casa. Foi durante uma dessas explorações que meu filho mais velho, Max, descobriu algo que mudaria nossa vida para sempre. Ele estava brincando no sótão quando tropeçou em uma parte solta do assoalho. Ao examinar mais de perto, ele descobriu um cômodo secreto. O cômodo era pequeno e escuro, com paredes de pedra úmida e uma única janela empoeirada. No centro, havia um colchão velho e uma manta enrugada. O ar estava carregado de uma sensação estranha, como se o cômodo estivesse cheio de memórias e segredos enterrados. Não conseguíamos entender como aquele cômodo havia passado despercebido por tanto tempo. Mas o que mais nos perturbou foi uma coleção de velhas fotografias empilhadas em um canto. As fotos mostravam uma mulher de cabelos escuros e olhos tristes, sempre sozinha.
Ela parecia nos encarar através das fotografias, como se estivesse nos observando. Conforme os dias passavam, coisas estranhas começaram a acontecer com mais frequência. Sussurros ecoavam pelos corredores vazios, sombras dançavam nas paredes durante a noite, e a sensação de estar sendo observada se tornou quase insuportável. Minha família estava assustada e inquieta, mas eu estava determinada a encontrar respostas. Pesquisando a história da casa, descobrimos que uma mulher chamada Isabela havia morado ali muitos anos atrás. Ela era uma artista solitária que, apesar de talentosa, vivia reclusa do mundo exterior. Dizia-se que ela havia desaparecido subitamente, sem deixar vestígios. A semelhança entre as fotos que encontramos e a descrição de Isabela era inegável. Uma noite, quando eu estava sozinha em casa, a presença de Isabela se tornou mais intensa do que nunca. As luzes piscavam, e a temperatura caía drasticamente. Eu sabia que ela estava ali, tentando se comunicar de alguma forma. Foi então que eu ouvi uma voz suave, quase um sussurro, ecoando em meus ouvidos. Me ajude a ser livre, sussurrou Isabela. Sua voz estava cheia de tristeza e anseio. Eu não sabia o que fazer. Como poderia ajudar uma presença do além? Mas eu sabia que não podia ignorar seu apelo. Com o tempo eu comecei a sentir uma conexão com Isabela. Eu podia sentir sua solidão e sua dor, e minha empatia por ela crescia a cada dia. Eu passei horas no cômodo secreto, conversando com ela, compartilhando minhas esperanças e medos. Parecia que de alguma forma, ela estava me ouvindo. E então, uma noite, algo estranho aconteceu. Eu estava no cômodo, conversando com Isabela como de costume, quando senti uma sensação de leveza, como se algo estivesse mudando. E então, ouvi a voz dela pela última vez. Obrigada, disse ela, sua voz cheia de gratidão. No dia seguinte, quando entrei no cômodo, ele estava vazio. A sensação de opressão havia desaparecido, e eu soube que Isabela finalmente havia encontrado a liberdade que tanto buscava. A casa voltou a ser um lugar de tranquilidade, e a memória de Isabela permaneceu conosco como um lembrete.